chamar o próximo agora, que será o nosso amigo, o Diego. Ele está por aí? Ou ele saiu um pouquinho? Ah, tá ali, tá escondidinho. O Diego, ele vai falar sobre ecologia das diferenças coligadas. É educador ambiental e educador musical. Boa noite para todo mundo. Bom, falar agora depois da fala do Sérgio, da Tatiana, fica difícil, né? Se a gente vai ficando por último, vai ficando cada vez mais difícil de falar. Bom, eu sou educador ambiental e educador musical, mas eu também acompanho vários coletivos de juventude, de grupos de pessoas que trabalham com inovação e com outros formatos de organização social. Então eu vou falar um pouquinho de um tema que eu venho estudando já há alguns anos, que é a ciência das redes. Redes é uma ciência mesmo, nível hard do termo. Tem pouco mais de 20 anos de estudo mesmo assim. E eu vou trazer para vocês, é uma coisa que eu falo sempre, demora às vezes 1h30, mas eu tento encurtar o máximo para ficar em 10 minutos e adequar a ideia do tema. Então, por que eu falo a ecologia das diferenças coligadas? O termo ecologia é oikos, que significa casa, e logia, que é estudo. Então, é um estudo da nossa casa, e nossa casa é o nosso planeta. E com base nesses termos, você percebe que todas as coisas para existirem no nosso planeta, elas são interdependentes e interconectadas. A gente não existe sem ter alguma ligação, alguma relação com o resto do planeta, né? As plantas, as células, o universo em si, ele é interdependente. Uma coisa depende da outra para existir. Você pode pôr? Esse slide, ele é uma base de um cara chamado Paul Baran. Ele é um americano que nos anos 60 ele trabalhava numa empresa chamada Randall Corporation, que ela fazia análises de sistemas, análise de desenvolvimento de sistemas. E nesse período dos anos 60, pós-Segunda Guerra, era muito vigente essa ideia do medo de uma bomba nuclear. Então o governo dos Estados Unidos convidou ele para fazer um estudo sobre de que forma seria mais sustentável eles criar um padrão de comunicação em que eles pudessem, caso caísse uma bomba nuclear, eles não perdessem tudo que eles criaram até ali. Então ele percebeu que existiam 3 formas. Essa primeira é o que ele percebeu que é uma rede centralizada, onde você tem um centro onde todas as informações ficam nela e que ela conecta todos os outros pontos. Só que se uma bomba nuclear cair bem ali no meio, todas as conexões que eles geraram ali, elas se perdem. Ele percebeu que há um outro sistema também, que é esse segundo, são as redes descentralizadas, que na verdade são vários centros. E o que funciona nessas redes descentralizadas? As ONGs, as igrejas, quase tudo que a gente conhece quanto organização e instituição, elas trabalham nesse sistema descentralizado. Mas o que acontece? Se uma bomba também caísse em qualquer um daqueles pontos, você ia perder muitas conexões, talvez não todas como no primeiro, mas você pode perder muitas conexões. E ele percebeu que havia um outro padrão de conexões, que são as redes distribuídas. Então as redes distribuídas, elas têm conexões em todo. Aí ele não colocou no desenho em geral todos os modos, as conexões que podem acontecer, que não daria nem para a gente visualizar. Mas ele percebeu que nesse terceiro, qualquer um dos pontos ali que jogasse uma bomba, ele ia se conectar aos outros. Então isso gera mais resiliência. Tá, e aí aplicando isso para as questões sociais. O que a gente tem de padrão de vida que seja com base nessa rede distribuída? Bom, a gente tem um padrão que existe há 3,9 bilhões de anos, que é a vida. A vida, ela não funciona num padrão de sistema descentralizado. Se você pôr a mão no ferro e você queimar a mão, sua célula ela vai mandar um sinal para o seu cérebro. Mas ela não vai ter que falar para o chefinho, mandar uma mensagem para o chefe dela, falando, nossa, aconteceu tal coisa. Daí ele vai lá, vai liberar, pode tirar a mão, daí você tira. Se fosse assim que funcionasse, a gente nem ia conseguir, nem existiria vida. Então, na verdade, todo padrão que a gente tem de sustentabilidade de vida, ele é baseado nas redes distribuídas. Aquele conceito que a gente tem de ecossistema, aquela ideia de ciclo, de espiral, na verdade ele é uma simbologia para o que a gente conhece como redes distribuídas. E assim é em organismos sociais, assim é a nossa vida em geral. Pode
pular para o próximo. Aí, tipo assim, tem uma coisa que é interessante para a gente entender como é que funciona aquilo ali. Participação é diferente de interação. Participar é você tornar parte de algo que já está pronto. Quando você, por exemplo, a gente veio para uma aula, é algo que já está pronto e a gente faz parte daquilo. Mas quando a gente sai daquela aula e vai no intervalo, a gente conversa de outras formas, aquilo é interação. Interação são conversas livres, espontâneas, que a gente tem no nosso dia a dia. E às vezes a gente não dá muita bola para isso, para essas interações que a gente constrói, que a gente convive durante o dia a dia. E essas interações mais livres, elas que fazem com que a gente, enquanto ser humano, evolua socialmente. A gente tem pelo menos aí 15 mil anos de história assim, humana, de evolução. E essas evoluções elas aconteceram basicamente pelas interações que o ser humano cria. Então, quando a gente está num trabalho, a gente está num sistema participativo. E a gente convive com pessoas que não são tão parecidas com a gente convive com pessoas diferentes, de diferentes culturas. E naquele ambiente, em que a gente acaba indo tomar um cafezinho, um tem um pensamento, outro tem outro, a gente vai convivendo tanto com essas pessoas diferentes, que a gente cria uma espécie de uma cultura, uma linguagem. Então, na verdade, a cultura e a linguagem toda que a gente, que faz a gente, eu me perdi um pouco por causa do horário, tá, mas eu vou seguindo. A cultura que é criada a partir dessas conexões que a gente faz, ela só existe porque a gente convive com pessoas diferentes. E conforme a gente vai conversando, interagindo, a gente vai gerando algumas sinergias. E então, é por isso que eu digo que ecologia das diferenças coligadas, porque é um ecossistema as conexões que a gente tem. A gente tem a impressão que o social é o conjunto de pessoas. Não, o social é o que está entre elas. Né? Não é se somar todo mundo aqui não quer dizer que seja o social. O social é o que está entre nós, as nossas conversas. Isso é o que gera o que a gente considera como campo social. Então, quando a gente fala de evolução humana, de criação, de inovação, a gente está falando de interação mais livre e mais aberta. E pode pular para o próximo, por favor? E aí, tipo assim, dentro dessas questões da interação, ela tem eu usei esses dois termos porque o tempo de verbo para eles no português é meio ruim. Tem outras fenomenologias estudadas na ciência da ciência, mas essas duas eu acho que se encaixam mais. Quanto mais a gente interage, por exemplo, a gente está numa festa. A tendência é que conforme você vai conversando com várias pessoas, vão criando vários grupinhos. Então tudo que interage clusteriza, se agrupa. E tudo que se agrupa, ele imita padrões de comportamento. Então, nós, enquanto seres humanos, somos seres imitativos. A gente, quando criança, a gente aprende, se humaniza, porque a gente imita o outro. A gente imita os comportamentos das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, são duas fenomenologias. Quanto mais você interage, você já deve ter vivido isso. Você começa a conviver muito com uma pessoa, daqui a pouco você está falando parecido, você está pensando igual. Então, esses dois aspectos são muito interessantes. A gente sempre se agrupa e a gente sempre imita as outras coisas. Quando a gente está aqui na FATEC, a tendência é que todo mundo, independente, todos são muito diferentes entre si, mas aqui dentro, as interações que vocês geram, elas geram uma certa sinergia. Vocês se ligam de alguma forma, né? Independente das diferenças, vocês se ligam e essas várias conexões vão gerar uma riqueza de ideias. E por isso que é muito interessante a gente ter esses espaços públicos e de conhecimento, porque é assim que a gente gera inovação, é assim que a gente muda o mundo. Então é importante essas diferenças, quando elas se interagem, elas criam outros aspectos mesmo de inovação. Hoje em dia a gente sabe que para inovar socialmente, em empreendedorismo, em qualquer setor, quanto mais diferentes são as pessoas e elas se ligam para se conectar e conversar de forma mais aberta, a tendência é que elas inovem mais. Então por isso que é importante defender esses espaços de universidade também. Pode pular para o último, por favor? E assim, as interações, como eu disse, acontecem nas células, em todos esses ambientes que geram vida. As células elas só conseguem se manter, gerar a vida com aquelas moléculas orgânicas que são a base dos componentes para a vida existir, porque elas não criaram uma parede que elas se fecharam. As membranas, elas têm uma abertura para o que está externo, para o interno. Então, mesmo que a gente clusterize e se agrupe, se a gente se fecha no nosso ambiente e não está aberto para as diferenças e para as novas interações,
a tendência é que a gente não consiga inovar, a gente fique estagnado. Então é importante, dentro quando a gente pensa em mudança social, em empreender algum novo negócio, alguma nova coisa, seja ela qual for, a gente pensar sempre que os nossos grupos de entendimento e de pensamento, a gente crie membranas e não paredes. Então, para finalizar, o recado que eu deixo é que as diferenças e as interações através dessas diferenças é que causam resiliência e resistência para a gente manter o que o ser humano construiu até hoje, para a gente não regredir. Então é isso, galera. Agradeço a todo mundo e obrigado.